Histórias paranormais podem ser complicadas. Deve ter sido em 2006 quando tive essa visão pela primeira vez. Eu tinha 4 anos de idade. Eu estava no segundo andar da minha casa, indo para o meu quarto, quando algo enorme saiu de lá. Uma figura vestida de preto que quase me atropelou e bateu na parede do outro lado do corredor. Eu gritei e aquela coisa virou. Então desapareceu. A luz estava apagada, então quando minha mãe correu para me ver, ela me disse que era apenas minha imaginação, que não havia fantasmas naquela casa, que eles não existiam. Ela nunca acreditou nisso. Ela nunca acreditou no que eu disse a ela que tinha acontecido. Então, quando 2 anos depois ouvi essa mesma aparição, ela novamente me disse que provavelmente era um sonho. Embora não tenha visto desta vez, o que ouvi foi muito claro. As pancadas nas paredes, as pancadas na parede dos fundos e algo sussurrando. Acho que esqueci disso até algum momento de 2020, no meio da pandemia, quando enquanto estava lá embaixo, mais uma vez ouvi alguém sair do meu quarto. Minha mãe fez um esforço para que eu sempre soubesse que nada disso existia, que nada disso poderia me machucar. Ela fez tudo o que pôde para garantir que eu vivesse em paz, principalmente porque nossa família era só nós dois e em muitas ocasiões eu tinha que ficar sozinho em casa a maior parte do dia. Para uma criança que tem que ficar tanto tempo sozinho como eu, não é conveniente acreditar em fantasmas e demônios, e na minha casa sempre teve um clima de calma, de muito amor. Morei um tempo com meu pai, mas voltei durante a pandemia para que minha mãe não ficasse sozinha. Meu pai mora com sua nova esposa, com quem me dou bem, mas não me sinto realmente como uma família. Não é por causa dela. Também não sinto isso com meu pai. Não tinha percebido o quanto sentia falta daquela tranquilidade da casa da minha mãe. Acordar com o barulho dela na cozinha preparando o café da manhã às 6 da manhã. Chegar em casa e ouvir que ela estava assistindo ao noticiário na sala. Uma terça-feira de dezembro passado, perto do Natal, o telefone tocou. Eu estava no meu quarto porque minha cabeça estava doendo o dia todo, então não queria atender. Mas depois de tanto tocar, finalmente atendi. Era a esposa do meu pai. Você está em casa? Está sozinho? Eu respondi que sim, e perguntei o que estava acontecendo. Ok, preciso que você se sente. Sua mãe sofreu um acidente. Seu pai foi para o hospital. Sua mãe morreu. Pego você em meia hora. Parei de ouvi-la. Eu não sabia mais nada. Eu senti como se nada fosse real. Fiquei tonto, à beira de desmaiar. Saí para o corredor, tentei subir as escadas, mas não consegui. Fechei os olhos. Dei passos fortes, querendo quebrar tudo. Bati na parede no final do corredor e tudo que pude fazer foi bater nela. Bater nela com força para sentir algo diferente daquela tristeza. Logo depois alguém gritou. Uma criança gritou atrás de mim. Disse que era para eu se acalmar. Reconheci aquela voz, me reconheci naquele momento. Virei-me e vi uma figura, e era eu, como criança, correndo para entrar no quarto da minha mãe. Até hoje não entendo se estava delirando, porém era tão real. E mesmo com o coração partido naquele momento, fiquei feliz por aquela criança. Porque eu sabia que eu, naquele momento, em outro momento, eu estava abraçando minha mãe. Foi isso que eu quis dizer sobre como as histórias paranormais podem ser complicadas, ou talvez muito mais fácil de entender do que pensamos. E nesse caso, talvez, todos nós tenhamos deixado um fantasma por aí, em algum momento, ou ainda deixaremos. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que partilho esta história com grande respeito pela vítima, e só o faço para mostrar que estas coisas acontecem com mais frequência do que pensamos. Meu nome é Almério, e prefiro não falar o sobrenome, mas trabalhei por muito tempo como zelador de um hospital geral da minha cidade. O trabalho não foi nada fácil. Você vê todos os tipos de coisas e havia muito para limpar. Bem, você pode imaginar em que condições o hospital estava. Eu já estava acostumado a ver todo tipo de coisa. Às vezes era minha vez de limpar o necrotério entre os corpos, o que para mim era algo impressionante. Falava com eles com muito respeito e pedia desculpas antes de começar a varrer e esfregar o local. Era a minha maneira de tratá-los com dignidade, porém ninguém te prepara para o que pode acontecer. Era meia-noite. Meu turno já havia terminado, mas eu ainda tinha que sair e jogar fora todo o lixo que havia recolhido. As latas de lixo estavam juntas atrás do hospital e ninguém passava ali. Está sempre muito vazio e ainda mais naquela hora da noite. Também estava um pouco escuro,
pois só há uma lâmpada naquela parte. Para ir até os containers, eu precisava levar minha lanterna, pois a luz não chegava até lá. Eu cheguei mais perto. Eu caminhava devagar, pois o saco de lixo que carregava era muito pesado. De repente ouvi um bebê chorando. Comecei a ouvir isso quando estava a poucos passos dos containers. O som vinha de lá. Parei de repente. Tive muito medo de olhar dentro dos containers e ver o que imaginava. Larguei o saco de lixo e com minha lanterna me aproximei lentamente dos containers. E quando cheguei até eles, comecei a procurar de onde vinha o choro, porque eram 4 recipientes. Verifiquei um por um, mas à primeira vista nada estava visível, apenas sacos plásticos e lixo. Eu sabia que tinha que procurar melhor a criança que estava chorando ali. E sabia que não conseguiria fazer isso sozinho, então corri para o hospital para pedir ajuda. Alertei as primeiras enfermeiras que vi na entrada e todos saímos correndo para verificar um por um. Quando chegamos lá novamente, o choro não era mais ouvido. Fiquei desesperado, porque pensei que o bebê poderia ter ficado sem oxigênio. Não sabia há quanto tempo ele estava ali. Então entramos nesses containers com muito cuidado e começamos a retirar o lixo que estava lá até encontrarmos o bebê. De repente, um jovem que prestava serviço social no hospital gritou: "Já o encontrei." Mas seu rosto também estava com um olhar triste. Todos saímos dos containers e fomos até onde ele estava, quando de repente vimos que ele tirou um bebê, mas já estava roxo. Parecia que ele não estava vivo há muitas horas. Quando as outras enfermeiras o viram, disseram imediatamente que esta criança estava morta há pelo menos 10 horas, que não podia estar chorando como eu lhes havia dito. Eu também fiquei muito chocado. Não pude falar ou repetir-lhes que era verdade, que o tinha ouvido chorar claramente. Caso contrário, eu seria acusado de algo. De qualquer forma, cobriram o bebê com um cobertor e o levaram para dentro, onde confirmaram que ele havia morrido há 11 horas. Depois de realizar a autópsia, determinaram que ele havia morrido por asfixia naquele depósito de lixo. Um caso muito triste. Pois bem, depois de alguns dias veio à tona quem era a mãe daquela criança. Era uma menina de 14 anos que deu à luz naquele hospital. Mais tarde voltei a afirmar que ouvi a criança chorar, mas nunca consegui provar às enfermeiras. Embora muitos tenham acreditado em mim porque acreditavam nessas coisas inexplicáveis. Só acho que algo queria que aquele bebê fosse encontrado. E não se preocupe, não havia outro bebê vivo que pudesse estar chorando ali, porque naquela mesma manhã mandaram esvaziar todos os recipientes e verificar se não havia mais crianças. Ele era o único. Pelo menos aquele anjo teve um enterro decente. Mas sem dúvida isso me marcou para sempre. Eu estava acampando no Colorado há alguns anos, durante o outono. Este acampamento foi uma decisão de impulso, pois tive vontade de sair para passar a noite na natureza. Eu havia percorrido uma trilha de 2 horas que levava ao local onde me estabeleci. Não era um acampamento grande como todos os outros lugares. Era uma pequena abertura no final de um caminho de terra que eu encontrei alguns anos atrás. E parecia que ninguém mais iria lá. A floresta ao redor da abertura também era muito bonita, e com o passar dos anos me acostumei a navegar por ela sem me perder. Neste dia, apenas 1 hora antes do pôr do sol, fiz uma curta caminhada pela área. Fazer caminhadas nessa época é sempre o melhor, já que a mata está calma e a brisa começa a soprar. Saí e andei por cerca de 20 minutos antes de ver algo à frente. Um homem andando na floresta como eu. Ele estava atravessando na minha frente a cerca de 60 metros de distância, muito longe, e não parecia ter notado que eu estava lá. Estranho era o modo como ele andava. Ele estava balançando as mãos e balançando a cabeça, e embora eu não pudesse ouvi-lo, pude ver sua boca se movendo como se ele estivesse falando. Esperei para ver se alguém estava seguindo atrás dele, mas não. Era só ele falando sozinho. Talvez não fosse algo para ficar muito assustado, mas eu nunca tinha visto ninguém ali antes, e o homem não parecia exatamente normal. Depois de 1 minuto, porém, ele se foi. Eu me virei e voltei para minha barraca, não me sentindo confortável em estar na floresta com aquele cara. Esperei meia hora e depois acendi uma fogueira. O sol já tinha se posto e eu estava sentado em uma cadeira, pensando comigo mesmo durante a hora seguinte. Nada em particular, mas para limpar minha mente. Então, cerca de 2 horas depois do pôr do sol, ouvi algo ao longe. Afastei-me do fogo e fui em direção às árvores para poder ouvir melhor.
Era alguém falando ou resmungando no meio da floresta. O mais estranho é que não vi nenhuma lanterna ou qualquer fonte de luz. Ele estava andando lá na escuridão total. Meu estômago caiu, sabendo que era extremamente improvável que o homem de antes tivesse tropeçado no meu acampamento por acidente. Fiquei e ouvi, esperando que por algum acaso ele não soubesse que eu estava ali e estivesse apenas de passagem. 1 minuto depois, a voz desapareceu. Eu não estava totalmente convencido de que tudo isso era apenas um acaso. Cobri a maior parte do fogo, deixando apenas uma pequena chama acesa para não criar muita luz. Então esperei e escutei. A hora seguinte foi agoniante, para dizer o mínimo. Não ouvi nem vi nada, mas foi a antecipação que me deixou desconfortável. Então, no que devia ser quase meia-noite, passos vieram diretamente da frente da minha fogueira. Levantei-me da cadeira e tirei a pistola do coldre. Era um homem que reconheci como o de antes. Corri para o outro lado do fogo e parei a apenas 3 metros dele. Ele não estava mais falando. Em vez disso, tinha um sorriso, não um sorriso exagerado, mas apenas um sorriso leve e amigável enquanto eu apontava a arma para ele. Ele não disse nada e não fez nada. Ele apenas olhava para mim. Fiquei sentado, tentando ser o mais intimidador possível. Ele me olhou nos olhos, depois para minha arma e depois para mim. Seu sorriso desapareceu e houve um momento em que parecia que ele estava prestes a fazer alguma coisa, mas então ele sorriu novamente e andou para a floresta. Não perdi tempo. Arrumei minhas coisas com uma mão, enquanto mantinha minha pistola em punho e saí na direção oposta de onde ele foi. Durante todo o caminho de volta, fiquei tão paranoico que pensei que estava ouvindo a voz do homem falando sozinho novamente atrás de mim. Andei por alguns minutos quando percebi que alguém vinha correndo em minha direção. Do nada, aquele homem pula contra mim tentando me derrubar, mas ele não conseguiu. Mandei ele ficar onde estava e ele não ficou. Então atirei contra sua perna. Corri até a estrada e não chamei ajuda para o homem, por isso relato anonimamente. Não tenho certeza se algo de ruim aconteceu com ele, pois possivelmente ele tinha problemas mentais ou estava muito drogado. No inverno passado, fiz uma viagem para ver alguns amigos meus da faculdade. A viagem durou 18 horas, então fiz isso em 2 trechos de 9 horas, ficando em um Airbnb no caminho. Foi a mesma coisa no caminho de volta, mas reservei um Airbnb diferente. Pensei que seria bom ver algumas áreas diferentes e outras coisas. De qualquer forma, um pouco de neve forte causou alguns atrasos, e só cheguei à cidade às 21 horas. Era uma área muito pequena, que eu já conhecia porque praticamente não havia grandes vilas ou cidades. O Airbnb ficava em um lugar muito estranho. Algumas lojas margeavam a estrada, todas as casas ficavam em fazendas ou muito distantes umas das outras e eram somente casas caindo aos pedaços. Quando cheguei ao meu Airbnb, até que fiquei surpresa, pois o exterior era um tanto modernizado. Claramente tinha algumas características de estilo de cabana, mas quase parecia nova em comparação com todas as outras casas que eu podia ver. Estacionei na calçada de cascalho e fui até a porta. Coloquei o código e entrei na casa. Eu tinha visto as fotos do interior online e parecia a mesma coisa. Dei uma volta e verifiquei todos os quartos. Depois coloquei minhas coisas no quarto e fui para o sofá. Assim que me sentei e peguei o controle remoto, ouvi um barulho de batida bem atrás de mim. Virei rapidamente a cabeça e vi uma senhora do lado de fora da janela batendo no vidro. Seu cabelo estava despenteado e ela tinha uma expressão meio maluca nos olhos. Assim que chamou minha atenção, ela apontou para a porta da frente e se afastou da janela. Levantei-me, com o coração acelerado por causa do inesperado, e fui até a porta, sabendo que era apenas uma senhora idosa. Eu não estava exatamente com medo, mas definitivamente também não estava me sentindo segura. Abri a porta apenas o suficiente para falar com ela. Ela sorriu e disse que precisava de ajuda. Esperei um segundo para ela explicar. Depois de um momento, perguntei em que ela precisava de ajuda. Ela olhou para trás, dizendo que perdeu algo na estrada perto de casa. Olhei para fora, não conseguindo ver nada além das luzes fracas do Airbnb. Não tenho certeza se posso ajudar com isso, eu disse. O sorriso dela desapareceu de seu rosto e então ela repetiu, dizendo que havia perdido alguma coisa na estrada, repetindo quase palavra por palavra. Sim,
Eu sei, mas acho que não posso ajudá-la com isso, desculpe. Eu disse novamente, fechando a porta em seguida. Esperei um minuto até poder ouvi-la sair e depois voltei para o sofá. Eu não tinha certeza se ela era apenas uma senhora maluca ou se havia algo mais acontecendo, mas de qualquer forma era uma maneira muito estranha de ser apresentada à cidade. Relaxei e liguei a TV assistindo alguns programas até às 11. Quando fui para a cama, acho que ainda me senti um pouco desconfortável porque tive dificuldade em adormecer. Tudo que me lembro é de ficar deitada na cama, inquieta, por uma hora inteira e depois acordar abruptamente em algum momento no meio da noite. Houve um som vindo da frente da casa. Com o resto da casa em silêncio, o som se destacava. Minha mente imediatamente foi para a senhora de antes. Me levantei da cama e andei nervosamente pelo corredor e olhei para onde estava ouvindo. Era na porta da frente. Corri para detê-los, mas a porta se abriu no momento em que coloquei meu corpo contra ela. Pressionei todo o meu peso contra a porta, pois quem estava do outro lado parecia fazer o mesmo. Eu sou uma mulher bem grande, então quem quer que estivesse lá fora tinha que ser grande também. Porque por um momento parecia que poderiam realmente abrir a porta. Mas desistiram depois e correram pela calçada. Tranquei a porta e fiquei parada tentando ouvir algo, quando uma pedra enorme passou pela janela. Esperei por mais alguns minutos sem ouvir nada, e então corri para pegar minhas coisas no quarto e fui até o carro, para ir embora. Eu não queria mais ficar naquela casa, e sabia que a polícia de uma cidade tão pequena como aquela não seria útil. Enquanto passava pela saída, começaram a jogar pedras contra meu carro, percebi que vinha do meio do mato. Foi a experiência mais assustadora pela qual passei. Não sei quem estava atrás daquela porta, mas tenho certeza de que devia estar com a senhora daquela noite. Se eu tivesse saído para ajudá-la, ou se tivesse acordado um segundo depois, não acho que teria sido vista novamente depois daquela noite. Tenho 100% de certeza disso. Era uma noite de sexta-feira em 2018. Eu estava trabalhando em casa em um trabalho que precisava terminar urgentemente e estava tentando concluí-lo para poder aproveitar meu fim de semana sem ter que me preocupar com isso. Provavelmente eram cerca de 1h da manhã neste momento. Eu estava trabalhando em meu escritório há umas boas 3 horas. Isso foi depois de um dia inteiro, então eu estava ficando bastante exausto. Continuei e estava me distraindo ou perdendo o foco. Então parei o que estava fazendo e me levantei para esticar as pernas e tentar acordar. Andei um pouco pela sala, mas ao passar pela parede oposta à minha mesa, notei algo se movendo na janela. Parei e olhei novamente. Eu estava no segundo andar da minha casa, a janela dá vista para a frente do imóvel junto à garagem e varanda. No começo não vi nada e pensei que minha mente estava cansada, mas depois vi um pouco de movimento novamente. Era uma sombra pairando sobre a calçada que levava à varanda. Alguém estava do lado de fora da porta da frente, ou pelo menos era o que parecia. Depois de olhar pela janela por alguns minutos e ver a sombra mal se mover, saí do meu escritório e desci em silêncio. Apoiei-me na porta da frente e olhei pelo olho mágico. Havia um homem com cerca de 40 anos, careca e com uma barba grisalha. Observei por um momento. Ele nunca bateu ou tocou a campainha ou fez qualquer barulho. Ele apenas ficou lá parado que nem uma estátua. O que começou a me assustar mais foi que eu não sabia há quanto tempo ele estava lá. Só notei ele há alguns minutos atrás. Querendo algumas respostas sobre por que o homem estava na minha casa, abri a porta. Fiquei surpreso porque o homem nem sequer se mexeu. Seu rosto permaneceu o mesmo, frio e sem emoção. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei a ele. O homem continuou a olhar para mim, mas não respondeu. Então seus olhos passaram por mim e olharam para o corredor da minha casa. Movi a porta ainda mais em direção ao meu corpo para esconder a vista. "Não sei por que você está aqui, mas precisa ir embora", eu disse, fechando a porta. Seu comportamento estranho era assustador. Ele me ignorando e apenas parado ali me deixou muito frustrado. Ouvi seus passos começarem a sair da varanda e se afastar de casa. Aliviado, verifiquei se ele tinha ido embora. Depois voltei para o meu escritório, tentando esquecer o homem e focar novamente no meu trabalho. Continuei de onde parei e cerca de 5 minutos depois, quando estava começando a realmente começar a trabalhar,
Uma batida muito forte ecoou pela casa. Era da porta da frente. As batidas eram muito fortes, como se alguém estivesse dando murros contra ela. Irritado, levantei-me e corri até a porta da frente, abrindo-a agressivamente com a intenção de gritar com o homem. Mas quando o vi, rapidamente mudei de ideia. Algo no olhar dele e na maneira como ele estava instantaneamente transformou minha raiva em um pouco de medo, e não tenho vergonha de falar isso. Olhei para suas mãos, vendo-o segurando algo ao seu lado como se estivesse tentando esconder de mim. Tudo o que consegui distinguir foi o topo de um pequeno cabo que lembrava o de uma faca. Olhei de volta para ele apenas para ver todo o seu corpo se sacudir em minha direção. Dei um pulo para trás e bati a porta. Depois lutei para trancá-la enquanto o homem tentava girar a maçaneta do outro lado. Assim que consegui fechar a maçaneta e a fechadura, o homem começou a bater na porta novamente com muita força. Olhei pela pequena grade de entrada de ar e vi que ele estava batendo com a testa na porta. Fiquei ali sem respirar, sentindo minha adrenalina ainda subindo pelo meu corpo. Ele não parou por sequer um segundo e parecia que a qualquer hora ele iria quebrar minha porta. Sem saber o que fazer, fui ao escritório e liguei para o 911. Avisaram que alguém próximo chegaria em 10 minutos. Voltei para baixo e quando cheguei quase ao final da escada, o som parou e parecia que ele estava esfregando algo contra a porta. Ficou assim por mais uns 3 minutos até que ele voltou a bater novamente. Olhei lá fora e ele estava com a testa escorrendo sangue e batia a cabeça sem parar. Foi realmente algo doentio. Ele ficou nessa pegada até a chegada da polícia 5 minutos depois. Ouvi por trás da porta os policiais exigindo que ele largasse a arma que estava em suas mãos e ele soltou. Era uma faca realmente. Após isso ele foi colocado na viatura sem nenhum problema, nem parecia a pessoa que estava quebrando a minha porta com a cabeça. O policial me disse que era seguro abrir e eu abri. Olhei para a porta e vi sangue escorrendo dela. Cara, que doentio. Pegaram meu depoimento e o levaram. No outro dia me retornaram avisando que o homem estava sob a influência de uma droga pesada que esqueci o nome. Porém, isso não deixa menos pior aquela situação de terror, em ver alguém literalmente quebrando a cabeça contra sua porta em plena madrugada. O homem nunca mais foi visto depois daquele dia, porém as marcas na porta ainda existem. Finalmente decidi contar uma experiência horrível e dramática que tive que viver há alguns anos. Não fui incentivado porque é algo que ainda me afeta, mas acho que isso merece ser compartilhado. Não quero dar meu nome, mas sou uma pessoa de 56 anos que tinha 42 quando isso aconteceu. Sou venezuelano, mas vim para os Estados Unidos quando tinha 29 anos. E desde então trabalhei em diversos restaurantes fast food, até que finalmente um conhecido me encontrou um emprego onde me pagariam muito melhor. Embora, claro, seria mais difícil, mas neste país todos os empregos são... Foi em um hotel 3 estrelas onde solicitaram pessoal de manutenção. Candidatei-me e quase imediatamente consegui o emprego. Era um hotel pequeno. Tinha apenas 5 andares e não era nada luxuoso. Na verdade, era um pouco deteriorado porque já tinha muitos anos. No começo achei que o trabalho era um pouco pesado, mas me acostumei e com o tempo fiz amizade com os outros 2 zeladores e algumas empregadas, que eram hispânicas. Uma noite eu estava varrendo o corredor do último andar e depois esfregando-o. Eu estava trabalhando normalmente com meus fones de ouvido, quando de repente vejo que um jovem saiu do quarto dele e vi que ele estava falando comigo. Então tirei os fones de ouvido e fui até lá. Quando me aproximei, uma jovem que veio com ele também saiu. Eles eram um casal americano que estavam claramente irritados e em inglês começaram a me pedir para dizer às pessoas no quarto ao lado para pararem de bater nas paredes. Eles disseram que estavam fartos e não importava o quanto gritassem para que parassem de fazer barulho, eles não paravam e estavam ficando ainda mais agressivos. Pedi desculpas em nome do hotel. Eu disse a eles que era apenas o zelador, mas que ligaria para a recepção para que eles pudessem vir resolver o problema. Eles educadamente agradeceram e voltaram para o quarto. Entrei em contato com a recepcionista pelo rádio que eles dão aos funcionários para atualizá-la sobre o que estava acontecendo. Ela me pediu o número do quarto, mas quando eu lhe dei, ela me disse que não havia ninguém registrado naquele quarto. Não havia hóspedes lá naquela noite.
Reiterei o que os jovens me disseram, e justamente naquele momento o jovem saiu novamente e me fez entrar em seu quarto para que eu pudesse ouvir as batidas. E de fato, alguém estava fazendo muito barulho e vinha do quarto ao lado, que estava supostamente vazio. Informei a situação à recepcionista, que me disse para esperar a chegada do segurança para verificar. O homem chegou e abriu aquele quarto com as chaves. Entramos e acendemos a luz. O quarto estava completamente vazio e cheiroso, pronto para ser habitado como a faxineira havia deixado. Verificamos o banheiro e até debaixo da cama e não havia nada. Mas quando abri o pequeno armário, vi algo que me chamou a atenção. Havia uma grande mala preta. Eu avisei o segurança, que imediatamente a arrastou para fora do armário para que pudesse deitá-la e abri-la. Quando ele o arrastou, disse que era pesado. Nós dois a inclinamos e começamos a abrir. Eu realmente queria não estar lá naquele momento, porque quando abrimos completamente, havia um torso humano perfeitamente cortado. Saí de lá imediatamente. Tive que correr para o banheiro, enquanto o segurança chamava a polícia. Os poucos hóspedes daquele hotel foram convidados a sair. Bem, isso já era uma cena de crime. Tive que estar presente quando os policiais chegaram, porque tive que prestar meu depoimento. Um agente pediu ao segurança para ver as gravações, mas nenhuma câmera funcionava, e isso fez com que o hotel levasse uma grande multa, pelo que me lembro. Assim, os policiais não souberam explicar quem causou aquelas batidas que incomodaram os demais hóspedes. Foi algo que nunca se soube, e até hoje não encontraram o paradeiro do assassino. E sim, claro que identificaram a vítima. Ele era um homem cujos detalhes não darei por respeito, mas nunca encontraram o resto de seu corpo. E bem, essa história horrível me deixou com traumas graves. O hotel ainda está em funcionamento, mas creio que ninguém saiba daquela situação horrível que ocorreu ali. Me dá arrepios pensar que tem gente que passa a noite naquele quarto sem ter ideia do passado sombrio que ele tem. Muito obrigado por me ouvir. Eu tinha 25 anos e trabalhava para uma construtora na época em que isso aconteceu. Eu estava na empresa há alguns anos e parte do meu trabalho era avaliar projetos potenciais e, às vezes, fornecer uma estimativa aproximada se valia a pena a reforma ou não. Meu chefe sempre dava a palavra final, mas eu ia até um local, tirava algumas fotos e me reunia com eles para discutir os detalhes do imóvel. Geralmente era um trabalho bem simples e eu estava ficando muito bom nisso. Por causa disso, meu chefe estava me dando coisas mais desafiadoras. Era uma quinta-feira, no final da tarde, quando eu saía para um novo possível projeto. Eu estava dirigindo por uma estrada velha e abandonada. Meu destino era uma casa antiga no meio da floresta. O cliente queria um orçamento para sua restauração e meu chefe não sabia muito mais sobre o lugar. Às vezes você chegava lá e o cliente não tinha ideia de que o que ele estava pedindo era basicamente impossível. Certa vez, eu tinha visto um lugar onde o cliente queria adicionar uma cobertura a uma casa onde a fundação estava literalmente desmoronando e tivemos que recusar esse trabalho. Ao parar, vi a casa pela primeira vez. Era grande e tinha uma varanda que pendia como se estivesse prestes a desabar. Parado naquela varanda estava um homem velho. Ele estava encostado em um poste, com os olhos fixos na minha caminhonete enquanto eu chegava. Estacionei, peguei minha prancheta e câmera e me aproximei. O homem se endireitou enquanto eu caminhava até ele. Como vai, amigo? Eu sou Danny, ele disse. Danny tinha pelo menos quase 60 anos. Ele era muito magro, mas ainda tinha uma barriga grande e redonda que quase transbordava da camisa. Eu me apresentei e começamos a trabalhar. Danny me conduziu primeiro pelo exterior. A casa, com a pintura descascada e o jardim coberto de vegetação, parecia mais abandonada do que qualquer outra coisa. Ele falou sobre seus planos. Ele disse que comprou o lugar barato e estava pronto para investir pesado para trazê-lo de volta à vida. Ele parecia entusiasmado, mas algo parecia estranho nele. Ele evitou certas perguntas sobre a história da casa. Por exemplo, perguntei a ele quando foi construída, mas ele não sabia. Parecia estranho. A maioria das pessoas seria capaz de responder a isso. Mudamos para dentro e a casa estava em pior estado do que eu esperava. O chão parecia instável e o ar bolorento era difícil de respirar. O papel de parede estava pendurado em tiras esfarrapadas e os poucos móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha. Tirei fotos, observando mentalmente a extensão do trabalho. O lugar parecia impossível de salvar, um pensamento que guardei para mim mesmo.
Eu estava pronto para encerrar, tendo visto o suficiente para saber que este era um trabalho maior do que pensávamos inicialmente. Contudo, Danny insistiu em me mostrar o porão. Algo em seu tom me fez suspeitar de algo no momento. Não preciso ver o porão, Danny. Tenho o suficiente para lhe dar uma estimativa, eu disse. Na verdade, eu tinha certeza de que aquele lugar não tinha salvação. Então essa era a verdadeira razão pela qual eu não precisava ver o porão. Ele, porém, foi insistente, quase desesperado. Você realmente deveria ver isso. É uma parte importante da casa. Ele insistiu. Balancei a cabeça, dando um passo em direção à porta. Foi quando Danny agarrou meu braço. Virei-me bruscamente, pronto para me defender. Vi seus olhos por um momento. Havia uma intensidade estranha em seu rosto, e tão rapidamente quanto apareceu, desapareceu. Ele soltou meu braço, com um sorriso tímido, como se estivesse subitamente envergonhado. Danny era um cara mais velho e não muito grande ou em boa forma. Eu tinha 25 anos e sou um cara alto. Eu sei que poderia ter derrubado aquele cara, mas é melhor que não tenha chegado a esse ponto. Eu estava pronto para começar a golpeá-lo, mas consegui me controlar antes de cometer esse erro. Fui até minha caminhonete e quando cheguei lá olhei para trás. Danny estava parado na varanda com aquele mesmo sorriso falso. Na hora pensei que ele estava envergonhado e torcendo para que eu não contasse a ninguém o que ele tinha feito. No momento eu ia deixar para lá, mas na volta pensei mais um pouco. Tudo aquilo emitia uma vibração muito assustadora. Então pensei que poderia ter sido algum tipo de emboscada. No dia seguinte mencionei o encontro ao meu chefe. Mostrei-lhe as fotos e disse-lhe que a casa estava basicamente irreparável. Assim que viu minhas fotos, ele concordou. Meu chefe então me disse que Danny havia lhe enviado algumas fotos com antecedência, mas elas não se pareciam em nada com as que eu havia tirado. Adicione isso à lista de coisas estranhas que Danny fez. Provavelmente as fotos nem eram da mesma casa, meu chefe me disse. Então contei a ele sobre o próprio Danny e as coisas assustadoras que ele fez. Isso não parece certo, tem algo errado nisso, disse meu chefe, pegando o telefone. Vou ligar para a polícia só para mandar eles verificar isso. Deixei por isso mesmo, focando em outros projetos. Só alguns dias depois, meu chefe me chamou ao seu escritório. Ele tinha uma expressão séria no rosto. Ele me disse que a polícia verificou os registros do condado e descobriu que a casa estava de fato abandonada e toda aquela situação do porão era muito esquisita. Então resolveram dar uma investigada. Quando chegaram lá, não encontraram ninguém nem nada na parte de cima da casa. Mas quando desceram ao porão, sob uma mesa velha de madeira, havia um pé humano. O que me deixou mais triste é que constaram que o pé era de uma criança entre 5 a 6 anos. Eles abriram uma investigação, mas não encontraram nenhuma marca de sangue ou qualquer digital suspeita no local. Também não havia ninguém chamado Danny com as características que forneci. Sua procura ainda está em aberto, mas até hoje não o encontraram e também não descobriram o paradeiro da criança. Talvez ele tenha me deixado ir porque eu era muito maior que ele e sabia que eu poderia resistir. Isso me faz pensar o que havia no porão naquele dia em específico. Eu tenho um meio-irmão chamado Warren, que é quase 10 anos mais velho que eu. Por causa da nossa diferença de idade, ele se mudou quando eu ainda era jovem. Mesmo assim, estávamos muito próximos até então. Seu relacionamento com meus pais era difícil, para dizer o mínimo. Então eu era realmente o único da nossa família com quem ele conversava. Lembro-me de quando era muito jovem. Warren se metia em problemas com frequência. Ele era expulso das escolas muitas vezes. Ele já voltou para casa bêbado e drogado pelo menos algumas vezes e outras coisas assim. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, Warren se mudou para sempre. Ele trabalhou com petróleo e gás durante vários anos e acabou comprando uma casa em um local remoto nas montanhas. Ele e eu conversávamos semanalmente, mas meus pais nunca me deixavam sair para visitá-lo. Acho que eles estavam preocupados que ele pudesse ser uma má influência para mim. Achei isso um absurdo, porque ele parecia ter mudado de vida. Ser proprietário de uma casa aos 25 anos é bastante impressionante de onde eu venho. Ele sempre foi um pouco solitário, do tipo que prefere passar o tempo na natureza e com os animais do que com outras pessoas. Provavelmente foi por isso que ele comprou uma casa no meio do nada, assim que pôde. Ele me disse que era uma pequena casa cercada por uma vasta extensão de terras. Ele tinha um jardim, algumas galinhas
e um estilo de vida que parecia muito diferente do que eu estava acostumado. Quando terminei o ensino médio, fui para a faculdade em uma cidade que não ficava longe da propriedade de Oren. Então, depois do meu primeiro ano, planejei finalmente visitar meu irmão. Até então, só nos víamos 1 ou 2 vezes por ano e eu nunca tinha ido à casa dele. Cheguei no final da tarde de uma sexta-feira, depois de 3 horas de carro da minha cidade. Meu irmão me cumprimentou e me mostrou a propriedade. Ele estava muito orgulhoso da vida que construiu lá. Sua terra era mais do que qualquer um poderia realmente usar. Seu jardim ocupava menos de meio acre e ele tinha mais de 20 acres no total. Ele me mostrou meu quarto, um pequeno loft no andar de cima com uma janela que dava para a entrada da garagem. A casa era silenciosa e o vizinho mais próximo estava muito longe. A primeira noite passou sem muita coisa acontecer. Ficamos acordados até tarde conversando e tomamos algumas cervejas na varanda. Quando esfriou, entramos e fui para a cama. Por volta da 1 da manhã, lembro-me de acordar tarde e ouvir vozes lá fora. Olhando pela janelinha, vi uma caminhonete estacionada em frente à casa. Seus faróis estavam explodindo no último. Meu irmão também estava lá fora. Ele estava discutindo com um homem que eu não conseguia ver. Suas vozes estavam abafadas, mas o tom era inconfundível. Eles estavam gritando um com o outro. Pela manhã, perguntei ao meu irmão sobre o cara, mas ele disse que não era nada, dizendo-me para não me preocupar com isso. Eu o investiguei um pouco, mas desisti porque não queria estragar minha visita. Ele claramente não queria entrar nesse assunto. Oren saiu para trabalhar logo depois e fiquei sozinho na propriedade. Ele ainda trabalhava alguns dias por semana na cidade, enquanto passava o resto do tempo no jardim e em outros projetos. Como ele era dono de sua casa e cultivava a maior parte de sua própria comida, ele não precisava de tanto dinheiro, pelo menos foi o que me disse. Por volta do meio-dia, decidi explorar a floresta da região. Havia muitas trilhas passando pelas colinas, fora as nascentes que tinha por lá, então saí. Enquanto andava por entre as árvores, avistei uma caminhonete passando em uma das estradas rurais. Não prestei muita atenção no começo, mas não pude deixar de pensar na caminhonete da noite anterior. Então a caminhonete parou e um homem saiu. Ele começou a caminhar rapidamente em direção à floresta. Parei por um momento e observei. O homem pisou forte, passando por árvores e galhos enquanto avançava. Não havia sequer uma trilha onde ele estava vindo direto até mim. Me virei e comecei a andar mais rápido. Ele ainda estava se aproximando de mim, então comecei a correr. O homem gritou atrás de mim. Ele estava gritando para eu parar. Não havia chance, no entanto. Porém, não importa o quanto eu corresse, ele ainda estava se aproximando de mim. Não demorou muito para que ele me alcançasse. O cara me empurrou no chão. Minha cabeça quase bateu em uma árvore que estava fora do caminho. Quando olhei para cima, o homem havia puxado uma arma. Fiquei ali atordoado por um tempo. Então ele ordenou que eu me levantasse. Levantei-me e ele deu um passo em minha direção e disse: "Seu irmão me deve dinheiro. Vocês têm que pagar, senão ele irá morrer." Tentei explicar que não sabia do que ele estava falando, mas então ele deu um passo e um murro no meu estômago. Ele me deu outro empurrão e, quando consegui, corri de volta para casa. Quando meu irmão voltou naquela noite, eu o confrontei. A raiva e o medo que senti eram intensos, e ele só ficou ali imóvel. Eu estava basicamente chorando de raiva porque ele me permitiu entrar naquela situação. Depois de tanto o confrontar, ele acabou falando o que tinha feito. Ele basicamente disse àqueles traficantes que tanto eu quanto meus pais iríamos ajudar ele a pagar os $15.000 que ele devia. Arrumei minhas malas e fui embora sem dizer uma palavra. A partir daquela noite, voltando para casa, não falei com meu irmão por mais de 1 ano depois disso. Ele basicamente me enfiou no meio de uma coisa tão séria, aonde eu poderia ter sido morto sem ao menos saber o que estava acontecendo. Quando contei aos meus pais o que aconteceu, eles ficaram furiosos e tristes. Até hoje não sei exatamente como Oren se livrou disso, mas tenho quase certeza que meus pais pagaram sua dívida para evitar sua morte. Ainda me preocupo com ele, mas não o perdoei. A maior parte de minha vida é um relato de terror. Agora sinto que já se passaram anos suficientes para que finalmente possa falar sobre isso. Posso relatar isso agora sem desmoronar. Esta história é sobre Crystal,
minha irmã de alma, e eu. Eu a conheci na escola primária por volta de 1986. Ela era uma criança quieta e eu também. Acho que é por isso que nos demos tão bem. Tornamo-nos amigas rapidamente. Ela sempre sofreu bullying na escola e eu sempre tentei cuidar dela. Eu acidentalmente quebrei a perna de um garoto uma vez quando o empurrei por implicar com ela. A vida ficou um pouco mais complicada à medida que envelhecemos. Seu pai era um alcoólatra e sua mãe sofria de doenças mentais. O irmão dela era o pior tipo de pessoa. Acabou fazendo algumas coisas que jamais se curaram. Isso bagunçou a vida de nós duas. Até hoje ainda sou afetada por isso. O aconselhamento me ajudou a aceitar tudo. Em 1997 estávamos no 9º ano e a mãe dela ganhou um apartamento novo. Tinha fechaduras nas portas e parecia ser seguro. Ela estava tão animada e me implorou para ficar lá. Tivemos a impressão de que o irmão dela não estaria lá e nos divertimos muito. Cochilamos provavelmente por volta das 23. Várias horas se passaram e eram quase 2:30 da manhã quando acordei assustada. No começo eu não tinha certeza do que diabos estava acontecendo. Eu e ela estávamos em camas diferentes e o quarto era enorme, mas então percebi que alguém estava em cima de mim e colocou uma faca na minha garganta. Parecia que o tempo havia parado. Eu me dissociei completamente e bloqueei mentalmente o que estava acontecendo. Foi doloroso e eu não fui forte o suficiente para lutar contra a pessoa. Fui espancada e machucada. Fiquei como se tivesse desmaiada. Ele deve ter ficado convencido porque eu senti se afastar. Eu já sabia em meu coração o que aconteceria a seguir e não havia como deixá-lo chegar até Crystal. Esperei até que ele estivesse de costas e quando ele começou a se mover em direção a ela, peguei a faca de manteiga da cômoda que havíamos usado anteriormente para abrir a janela. E a dor e a mágoa que eu estava sentindo se transformavam em golpes e esfaqueamentos selvagens. Eu o acertei umas 7 vezes antes de ser nocauteada. A próxima coisa que percebi foi que estava sendo acordada por paramédicos. Senti o soro sendo enfiado em meu braço e lembro-me de ouvir o médico me dizer que estávamos seguras, que nós duas ficaríamos bem e que iríamos para o hospital em pouco tempo. Muita coisa aconteceu ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos separadas. Eu também estava com muito medo de ir para a cadeia por esfaqueá-lo. Lembro-me de chorar e pedir desculpas. A policial olhou para mim como se fosse brincar comigo. Ela segurou minha mão e me garantiu que se eu não tivesse nos defendido naquele momento, não estaríamos lá. Ele admitiu que iria acabar com nossas vidas e causar o máximo de dano possível. O tribunal aconteceu e nós dois tivemos que testemunhar. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Nós duas recebemos terapia pesada e aconselhamento. O ensino médio chegou e acabei em uma escola diferente da dela, mas ela finalmente veio para a minha escola no 11º ano. Durante um ano ainda fui amiga dela, mas não tão próxima. Eu não podia falar sobre isso e não queria pensar sobre isso ou mesmo lembrar. Em vez disso, concentrei-me na escola e no trabalho. Eu estava trabalhando todas as horas que podia depois da escola para poder comprar meu primeiro carro, um Buick Regal 1987. Também consegui meu primeiro lugar para morar. Eu me formei entre os 15 melhores com notas. Crystal e eu nos distanciamos cada vez mais com o tempo. Ela teve 2 filhos e se casou com um canalha. E eles tomaram algumas decisões erradas juntos. Quando conversei com ela em 2002, ela havia perdido a custódia dos 2 filhos e eles foram adotados. Acabei tendo meus próprios filhos e me mudei para outro estado para começar de novo. Fui para a faculdade, tornei-me auxiliar de enfermagem certificada e depois flebotomista. Tornei-me certificada para prestar cuidados paliativos em 2014. Crystal contatou os meus pais porque eles sempre foram bons com ela. Ela já tinha outro filho. Seu nome era Jessé. Ela estava lutando muito e eu a deixei voltar para a minha vida. Fui morar com ela e cuidei do filho dela. A essa altura, Crystal estava fortemente viciada em Xanax, metanfetaminas e analgésicos. No Natal de 2014, ela estava numa espiral descendente e eu sabia que isso não terminaria bem. O último dia que estive com ela foi 5 de janeiro de 2015. Ela me pediu para cuidar de Jessé enquanto ela ia ao McDonald's. Voltou 2 horas depois, ela estava confusa, sem comida. Ela estava hospedada com a mãe e o namorado na época. Eles haviam levado a medicação dela para diabetes. Ela não aguentava controlar tanta medicação sozinha. Enfim, estava absolutamente claro que ela estava fazendo alguma coisa quando voltou. Mais tarde descobri que estava se drogando. O que eu não sabia era que ela tinha tomado uma grande quantidade de analgésicos, remédios para resfriado, Adderall e qualquer outra coisa que pudesse encontrar. Fui ao quarto dela para ver como ela estava.
Depois de alimentar o filho dela e o meu, ouvi ruídos vindos do outro lado da porta, gorgolejos, batidas e batidas. Abri a porta e acendi a luz. Ela tinha lábios azuis e espumava pela boca. Entrei em ação. Liguei para o pronto-socorro. Tentei desobstruir suas vias respiratórias e suguei um monte de espuma. Comecei a fazer reanimação cardiorrespiratória. 5 minutos depois e ela estava ficando pálida. Não havia respiração e senti suas costelas quebrarem. Continuei, mas acabei parando. Eu sabia que realmente havia perdido minha irmã de alma. Lembro-me de ter sido afastado e de me dizerem que fiz tudo o que podia. Eles fizeram muitas perguntas. Sinceramente, foi demais para eu processar. O filho dela, Jesse, acabou indo morar com o pai. É óbvio que Jesse foi realmente afetado por isso. Observei sua alma ser esmagada e não havia nada que eu pudesse fazer por ele naquele momento. Ele fugiu de seu pai. Algum tempo depois, eu mando uma mensagem para ele apenas entre nós a cada poucas semanas para ter certeza de que ele está bem, de que está comendo e de que está com dinheiro. Ele geralmente responde, mas nunca fica mais fácil para mim por dentro. Espero que sua vida seja plena e que ele encontre a felicidade e sua luz. Quanto a mim, estava apenas trabalhando no piloto automático. Finalmente consegui recompor minha vida. Abandonei alguns remédios. Em 29 de maio de 2018, definitivamente tive uma segunda chance e estou extremamente grata. Eu só queria que Crystal pudesse ter uma segunda chance também. Meu nome é Emma e isso aconteceu comigo há 3 anos. Tudo começou com um amigo meu. Vamos chamá-lo de Andrew. Ele era membro de nossa pequena igreja. Posso descrevê-lo como um jovem muito quieto. Ele constantemente evitava contato visual com todos. Ele também tinha o estranho hábito de abaixar a cabeça e esfregar os dedos e as mãos. Ele era alguns anos mais velho que eu. Ele parecia ter 15 anos devido à aparência de seu rosto. Fiz amizade com ele apesar de ele ser socialmente desajeitado. Ele parecia inofensivo. Achei que ele não machucaria uma mosca. Foi aí que eu estava completamente errada. Um dia sentei-me num banco de concreto da escola esperando pela próxima aula. Então eu o vi passando por mim. Presumi que ele estava indo para sua aula. Eu gritei para ele, "Ei, Andrew, venha aqui. Eu preciso falar com você." Ele virou a cabeça para mim e sorriu timidamente, com um olhar estranho. Quando eu estava prestes a falar com ele, notei que seu rosto suava muito e estava ficando pálido. Parecia que ele estava tendo um ataque de ansiedade. Fiquei realmente surpresa. "Estou com pressa. Eu tenho que ir." Ele gaguejou enquanto cambaleava pelo corredor. Ele andava com o pé direito invertido para a esquerda, fazendo-o parecer muito estranho quando andava. Não me entenda mal, não estou tentando ser desrespeitosa. Estou apenas descrevendo ele. Cada vez que eu o via na escola, ele parecia estar com medo de alguma coisa. Muitas vezes o via andando sozinho. Ele também tinha uma expressão realmente desamparada no rosto. Você sabe quando uma criança começa a olhar para você quando está prestes a chorar? Era assim. Essa era a expressão em seu rosto quando ele entrou no campus. Todos os dias que ele ia para a escola, seus colegas constantemente zombavam e fofocavam sobre seu comportamento estranho. Um dia, o bullying começou a aumentar. Às vezes, tínhamos estudos bíblicos onde todos contamos as nossas experiências pessoais e lutas diárias. Ele resmungava sobre o quão miserável era sua vida de estudante. Um dia ele falou sobre matar todos aqueles que o intimidavam, desmembrando impiedosamente seus corpos. Ficamos absolutamente chocados ao ouvi-lo dizer isso. À medida que todos ficaram em pleno silêncio, tentamos ao máximo esconder nossas reações de horror. É claro que não gostaríamos de ofendê-lo, isso só iria antagonizá-lo ainda mais. Ele somente foi aconselhado a ter paciência e que a vida muda muito com o passar do tempo, com o passar dos dias. Dei-lhe apoio emocional, senti pena de seu infortúnio. Ele tinha meu número de celular e éramos até amigos no Facebook. Sempre que o encontrava no campus, eu conversava com ele. Nós apenas conversávamos sobre coisas aleatórias, mas para ser totalmente honesta, nunca tive nenhum sentimento por ele. Não sou exigente, só que ele definitivamente não era meu tipo. À medida que nossa amizade progredia, Andrew continuou me fazendo perguntas pessoais. Ele também tinha números de celular de meus amigos em nossa igreja. Ele continuou enviando mensagens para mim e meus amigos. Eram todas muito perturbadoras. Ele estava principalmente desabafando sobre suas frustrações e amarguras na vida. Alguns deles eram poemas assustadores sobre como ele queria torturar, brutalizar aqueles que o maltratavam. Ele estava obviamente perturbado, para dizer o mínimo. Uma tarde, eu e meus amigos estávamos conversando em nosso grupo de amigos no Messenger. De repente, ele nos enviou fotos de provérbios cristãos.
mas todos nós atribuímos isso ao fato de ele ser estranho, já que na verdade não havia nada de sinistro nisso. Além disso, toda vez que ele estava chateado com alguma coisa, ele enviava mensagens enervantes para mim e para meus amigos. Finalmente começamos a ficar apreensivos em relação a ele. Meus amigos imediatamente apagaram e bloquearam seu número de celular. Para piorar a situação, em uma ocasião em nosso bate-papo em grupo, Andrew teve uma briga com uma de minhas amigas, a quem chamaremos de Lela, o que foi realmente perturbador. Não temos ideia de por que ele estava agindo assim. Ele apenas começou a reclamar de forma doentia em um bate-papo em grupo, como um louco enlouquecido. Andrew começou a mandar mensagens como: puta merda, estou ficando cansado desta maldita vida. Todos os dias esses malditos porcos me atormentam. Espero que todos vocês queimem no inferno, seus malditos porcos rancorosos, imprudentes, superficiais, egoístas, hipócritas e críticos. Eu vou acabar com a vida de todos vocês. Que Deus tenha misericórdia de todos vocês, porque eu não terei. E você está bem, Andrew? Lela perguntou. Não estou bem. Estou furioso. Depois disso, Andrew enlouqueceu ainda mais. Aparentemente, ele interpretou o comentário de Lela como um insulto. Nós nos perguntamos se ele era louco ou o quê. Eu e meus amigos saímos rapidamente do grupo de bate-papo, depois dessa aprovação. Decidimos evitá-lo desde então, mas ele continuou falando conosco. Nós realmente não tivemos escolha a não ser tolerá-lo. Um dia recebi várias mensagens dele. Havia pelo menos 100 mensagens. Eles variavam de perguntas aparentemente inofensivas como: oi, como vai você? Para os mais alarmantes, você está sozinha? Onde você está? Eu sei que você está mentindo para mim. Você é uma hipócrita. Eu te amo. O resto de suas mensagens eram poemas assustadores, descrevendo vividamente minha beleza e como ele desenvolveu tal paixão por mim. Meu estômago embrulhou enquanto eu os lia, revoltada. Respondi a ele com os comentários mais duros que pude imaginar. Demorou um pouco para responder, mas finalmente se desculpou. Andrew começou a me ligar todos os dias. Eu recebia constantemente várias mensagens, chamadas perdidas e mensagens de bate-papo dele. Tudo isso apenas implorando e implorando para que ele fosse meu amigo novamente. Eu estava em pânico a ponto de começar a chorar. Bloqueei imediatamente seu número de celular. Algumas semanas se passaram e nada mais aconteceu. Certa tarde, porém, senti muita pena dele. Isso porque depois de toda a aprovação, um dos meus amigos me disse que ele estava ficando gravemente doente porque eu não respondia às suas mensagens. Aparentemente, sua vida estava em uma espiral descendente enquanto ele lutava contra uma depressão profunda por causa do declínio de sua saúde física e mental. Ele estava ficando terrivelmente emaciado. Privado de sono, com olheiras sob os olhos fundos acentuando seus traços magros, tive pena dele e fui forçada a engolir meu orgulho. Tentei pensar em coisas mais legais para dizer a ele. Consegui digitar uma mensagem dizendo: não sou a razão de você estar deprimido. Você é o único que está causando isso. Você realmente precisa parar de se atormentar. Assim que enviei a mensagem, esperei que ele respondesse. Esperei alguns minutos até que esses minutos se transformassem em horas e ainda não recebi nenhuma mensagem dele. De repente, percebi que ele não se daria ao trabalho de responder. Eu amargamente pensei comigo mesma: tanto faz. Não vou perder meu tempo com esse cara. Num domingo à noite, quando estávamos na igreja, nos preparando para receber um sermão, ele aproximou de mim perguntando se poderia falar comigo. Eu simplesmente continuei ignorando-o. Momentos depois, enquanto eu ensinava o evangelho às crianças na varanda, percebi que havia recebido uma mensagem direta dele. Dizia: posso falar com você? Depois do sermão, respondi a ele a contragosto. O que foi, Andrew? Eu o confrontei. Ele aparentemente ficou intimidado. Ele timidamente perguntou se eu estava falando pelas costas dele. Eu realmente não queria ser conflituosa, mas ele já estava começando a me irritar. Comecei a insultá-lo, mas ele nem respondeu. Ele apenas ficou ali em silêncio, incapaz de esconder sua vergonha. Ele simplesmente abaixou a cabeça. Depois disso, um de nossos amigos se ofereceu para nos levar para casa. Eu estava sentada no banco do passageiro com meu amigo, enquanto Andrew estava no banco de trás com meus outros amigos. Quando finalmente chegamos à casa de Andrew, ele se despediu de nós. Ao descer do carro, ele bateu a porta com força. Foi tão alto que senti minha cabeça balançar. Outro domingo à noite, eu estava na varanda ensinando as crianças. Olhei por cima das grades e lá embaixo vi Andrew saindo de um dos quartos do saguão, aparentemente procurando por mim. Depois que o culto terminou, ele se aproximou de mim dizendo que precisava falar comigo. Eu disse a ele: não agora, talvez na próxima vez. Depois disso, saí rapidamente e corri para o outro lado da rua.
Ele continuou me seguindo, dizendo: Emma, espere, eu preciso falar com você, por favor. Eu simplesmente continuei ignorando-o. Eu estava sentada com meu namorado debaixo de uma árvore, e ele constantemente atormentando meu namorado para falar comigo. Percebi o quão absolutamente patético ele era. Finalmente concordei. Eu só queria acabar com isso. Ele começou a reclamar de mim. Qual diabos é o seu problema comigo, Emma? Por que diabos você me odeia? Por sua causa estou enlouquecendo. Como você ousa? Eu disse a ele que não me importava. Minha resposta rude deve tê-lo provocado porque ele começou a gritar. Estou ficando cansado de todas as suas merdas. Sua maldita hipócrita. Você é falsa. Ele me atacou. Isso foi tão inacreditável. Eu nunca tinha sido tão insultada em minha vida. Lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Nossa briga chamou a atenção dos curiosos do parque. Assim que Andrew foi embora, meu namorado me consolou quando um grito de angústia saiu de mim. Outra noite ele olhou para mim durante todo o culto. Eu podia sentir seu olhar sinistro. Quando finalmente terminou, conversei um pouco. Depois disso, decidi ir para casa. Primeiro perguntei a um de meus amigos se ele poderia me levar para casa, e ele concordou. Quando eu estava prestes a chegar à moto do meu amigo sozinha, Andrew apareceu de repente, gritando, apontando o dedo para mim com um pedaço de ferro em sua mão. A raiva em seus olhos fez meu sangue gelar. Eu estava pronta para atacá-lo. Sou bem treinada em artes marciais, então não teria problemas em lutar contra ele se precisasse. Infelizmente para mim, meus amigos começaram a me conter com toda a força que conseguiam. Exigi que me soltassem, mas sendo bons amigos, eles se mantiveram firmes. Eu então o insultei, enquanto ele ia embora. Ele não teria coragem de enfrentar uma multidão de pessoas. Depois disso, comecei a soluçar e a chorar incontrolavelmente. Durante todo o caminho para casa, continuei tentando esquecê-lo, mas isso nunca saiu da minha mente. Passei meus dias chorando no meu quarto, desde que aquele psicopata me atormentou. Depois daquela noite, perguntei a meus amigos o que aconteceu com ele. Acontece que meus amigos, incluindo o pastor e o ministro, fizeram o possível para aconselhar Andrew. Claro, eles o avisaram que se ele tentasse fazer alguma coisa novamente, seria muito ruim para ele de todas as formas possíveis. Andrew garantiu ao ministro que se comportaria da melhor maneira possível. Não fiquei feliz com isso, principalmente depois do que aconteceu naquela noite. Ele deveria ter sido expulso. Lembrar do tormento que sofri daquele sociopata me deixa doente. Com o passar dos dias, nos evitávamos como se nunca existíssemos. Eu nunca, jamais, iria querer falar com ele novamente. Tente ter muito cuidado com quem você fala. Você simplesmente não sabe quem é a pessoa. E para ele, desejo o melhor. Não quero o pior para ninguém. Esse relato pode não ser o mais assustador, mas gostaria de compartilhar, pois ele é meu terror. Nossa manhã começou normal. Nós três acordamos cedo. Meu noivo Sam e eu nos sentamos, tomamos nosso café da manhã e conversamos sobre nossos planos. Ele passou algum tempo com nosso filho e depois foi trabalhar. Terminei de preparar a mim e ao meu filho para o dia. Saí para deixar Jordan na casa da minha avó, que ficava a cerca de 35 minutos de carro. Morávamos em Kenosha, Wisconsin, e a vovó morava em Racine. Cheguei ao trabalho às 6h30 e estava trabalhando em turno duplo na hora do almoço. Sam entrou no restaurante para ver sua mãe e eu. Ele disse que deveria trabalhar até às 20 horas. Então eu disse a ele que pegaria Jordan depois do trabalho e o encontraria em casa. Lembro-me dele sussurrando "te amo, até mais". Eu sorri e pisquei para ele. Essa foi a última vez que vi seu lindo rosto vivo. 19 horas saí do trabalho mais cedo. Fui buscar nosso filho e descobri que Sam também havia saído do trabalho mais cedo. Ele pegou Jordan, tentando me surpreender. Acho que não tínhamos celulares, era 2003. Minha avó comentou que Jordan não queria ir com o pai. Ela continuou me contando que Jordan teve um ataque quando eles estavam saindo. O que chamou a atenção dela foi que ele normalmente era um bebê muito gentil e adorava o pai. Para ele não querer ir era extremamente incomum. Então fui para casa um pouco irritada e cansada. Eu esperava encontrar os meninos quando voltasse, mas em vez disso me deparei com uma casa vazia. Acho que foi por volta das 21h. Eles ainda não tinham chegado. Eu estava pensando em dar uma volta para ver se eles estavam perto do lago ou na casa da minha mãe. Fui trocar de roupa porque estava imunda do trabalho. Eu estava andando pelo nosso corredor quando ouvi o telefone tocar. Corri até lá e peguei o fone para ouvir o irmão mais novo de Sammy, Robert, gritando: "Becca, houve um acidente. Você precisa chegar ao hospital rapidamente." Antes mesmo que eu pudesse sair, o telefone tocou novamente. Dessa vez era o pai de Sammy, que estava com ele no hospital,
Os médicos o estabilizaram momentaneamente. Eles aguardavam a chegada do helicóptero para que ele pudesse ser transferido para um hospital maior em Milwaukee. O pai de Sam queria dizer a ele que o amava, porque achava que ele não conseguiria sobreviver. O pai dele disse que nosso filho estava em outro hospital e eu precisava ir lá primeiro. Eu podia ouvir o apito do equipamento médico e um ventilador abrindo e fechando. Eu disse o que precisava dizer e prometi que assim que terminasse de verificar nosso filho, estaria ao lado dele. Lembro-me vagamente de desligar o telefone, tentando me controlar porque ainda tinha nosso filho com quem me preocupar. Dirigi até o hospital onde nosso filho estava. Cheguei lá em cerca de 5 minutos. Corri para o pronto-socorro e vi uma policial com quem estudei. O nome dela era Anne. Nossos olhares se encontraram e ela disse: "Ah, meu Deus, Becca, sinto muito. Preciso que você venha comigo, querida." Ela me levou a uma sala privada e me pediu para sentar. Não me lembro se sentei ou não. Eles me informaram que meu noivo e meu filho foram atingidos de frente e depois bateram em uma grade de proteção. Eles foram atropelados por um motorista bêbado que estava com sua esposa, 2 filhos e um cachorro no carro. Sam deve ter previsto isso porque tentou desviar. Mas como desviar se você está em uma ponte? Quase todos os ossos do lado direito do corpo de Sam foram quebrados, incluindo a maioria dos ossos faciais. Antes que ela continuasse, fomos interrompidos pelo rádio dela. Seu parceiro se aproximou e respondeu. Ele afirmou que o motorista havia acabado de falecer. Senti meu coração partido e a respiração deixou meu corpo completamente. Caí de joelhos, chorando e gritando. Anne me agarrou e me colocou de pé e me abraçou. Ela me olhou nos olhos e pegou minhas mãos. Ela me disse que eu precisava me preocupar com o meu bebê agora. Ela me deu alguns minutos para me recompor. Ela então me levou até onde meu bebê estava. Nosso pequeno filho de 1 ano estava coberto da cabeça até os pés com hematomas e cortes. A área da órbita orbital esquerda estava inchada e as lágrimas que saíam dos olhos daquele lado estavam tingidas de sangue, porque parte do canal lacrimal estava rasgado pelos ossos quebrados. Sua perna esquerda estava quebrada, com um pedaço de osso quase saindo da pele. Disseram-me que a única coisa que restava do banco de trás era o pequeno canto direito onde ficava a cadeirinha. A maior parte foi arrancada, deixando apenas o arnês dianteiro que o prendia. O impacto do acidente foi tão forte que quebrou os potes de comida para bebê que estavam na sacola de fraldas no porta-malas. Consegui tirar um CD do player quebrado e até consegui tocá-lo. Ele para de tocar na parte lascada e rachada, que é "Não estou bravo com você", de Tupac. Agradeço a Deus todos os dias pela cadeirinha ter funcionado como deveria. Se tivesse falhado, eu nem aqui estaria para relatar. Também sou grato pelo amor que Sam tinha por nosso filho. Mesmo que Jordan não fosse biologicamente dele, isso não importava. Ele esteve lá desde o momento em que me divorciei do meu ex-marido. Foi uma coisa absolutamente linda. Isso fez Sam sorrir de orelha a orelha. Você pode ver o quão orgulhoso ele estava no final. E ao ler o boletim de ocorrência, o motorista morreu com um impacto e sua esposa teve ferimentos graves. O motorista tinha um teor de álcool no sangue superior a 2 vezes o limite legal. Parece que aconteceu ontem, mas isso foi em junho há 20 anos atrás. Nosso filho Jordan cresceu muito rápido. Ele tem 21 anos e está cumprindo seu 3º ano no Exército dos Estados Unidos. Ele trabalha principalmente em helicópteros. Ele se casou com sua namorada do ensino médio, Jessica, e mora no sudeste de Wisconsin. Durante a licença em dezembro de 2021, eles tiveram uma menina, Julia Rose. Aprendi algumas coisas importantes naquela noite. Sempre diga à sua família e parceiro que você os ama. Além disso, sempre permanecer humilde. A vida pode mudar em um instante.